A Alta Idade Média é o tema da nossa aula, e dentro de Alta Idade Média a gente aborda a formação do Reino Franco, né, que é um dos mais importantes reinos bárbaros do período medieval, e também alguns aspectos da formação do sistema feudal. Vamos lá, olha aqui, esse daqui é Meroveu. Meroveu, segundo a tradição histórica, é o primeiro rei do Reino Franco. Né? Ele é considerado rei porque foi o primeiro a unificar todos os francos dentro do mesmo território, né? Esse território que corresponde à França de hoje. Aliás, França vem de francos, né? E o território ocupa aproximadamente o que era a antiga Gália, que fazia parte do Império Romano. É bom lembrar que os reinos francos surgiram dentro dos territórios do Império Romano. Né? Os bárbaros foram invadindo o Império Romano e ali foram criando os seus próprios reinos, seus próprios territórios. Ok? Então, olha, vai do século V até o século IX. A partir do século X em diante, nós temos o desmantelamento do Reino Franco. Vocês vão ver que tem aqui uma origem, um apogeu e depois tem um declínio do Reino Franco. Então, o que é o Reino Franco? É um reino bárbaro que se forma no antigo território da Gália. A Gália, os gauleses, né, corresponde mais ou menos onde era o território, onde é hoje o território da França, com algumas diferenças, evidentemente. Né? Ah, professor, dá para dizer que os gauleses de antigamente são os franceses de hoje? Não. Os franceses de hoje são uma mistura de latinos, romanos, de francos e gauleses. Então, ali também tem uma miscigenação. Eles não são uma etnia pura, não é? Até porque não existem etnias puras. Isso era só coisa da cabeça do Hitler, né? Quando é que acontece isso? Olha só, na decadência do Império Romano, quando o Império Romano entra naquele processo de enfraquecimento, isso já foi a partir do século III que a gente já começa a perceber que o Império Romano entra, né, assim, num declínio. Então nós temos a crise do escravismo, tudo isso começa naquela segunda fase, digamos, da Pax Romana, né? Quando cessam as invasões, ou pelo menos quando as invasões diminuem muito, né? Então as consequências negativas começam a aparecer ali pelo século III, início do século IV. Então nós temos uma crise no sistema escravista, porque falta mão de obra, nós temos uma crise militar, porque começa uma disputa política entre os grandes generais, levando inclusive a assassinatos de imperadores e tal. E nós temos, a partir desse enfraquecimento, a invasão dos bárbaros. Então, lembrando um pouquinho que a gente estudou, a última aula sobre Império Romano, isso aqui é muito importante. As invasões dos bárbaros, elas só acontecem quando o Império Romano já está enfraquecido. Né? Os bárbaros eram todos os povos que não estavam submetidos ao controle dos romanos, às leis romanas, né? Não faziam parte do império. Eles eram chamados bárbaros, um termo pejorativo, um termo depreciativo, vamos dizer assim, e eles sempre estiveram por ali pelas fronteiras do Império Romano. Só que, enquanto o império era forte e poderoso, os bárbaros não constituíam ameaça. Eles vão ser uma ameaça aos romanos quando o império está enfraquecido, quando muitas partes das fronteiras romanas ficam desprotegidas, aí os bárbaros começam a atacar. Esse é um detalhe importante, tá bom? Então não dá para dizer que a principal queda do Império Romano foi a invasão dos bárbaros. Na verdade, a queda, e nós estamos falando do Império Romano do Ocidente, evidentemente, né? Lembrando que a parte oriental do Império, o Império Bizantino, ele sobrevive até o século XV. Aliás, foi o tema da nossa aula passada, Império Bizantino. Né? No século V, nós temos, então, a formação do Reino Franco, né? Governado por esse rei aqui que aparece nessa moeda, que é o rei Meroveu, tá? Ou Meroveus. Né? Olha aí, Reino Merovingio. A gente pode chamar de Reino Merovingio para diferenciar o Reino Franco, porque ele tem dois momentos. O chamado Reino Merovingio e o Reino Carolíngio. Tá? A parte que mais nos interessa aqui é o reino, ou depois chamado Império Carolíngio, porque ele cresce muito, ele se expande. Então, por isso eu vou chamar de Merovingio aqui, enquanto a dinastia que está governando é de descendentes de Meroveus, daí vem Merovingio. Tá? A origem desse reino são as invasões germânicas, portanto, os francos eram um grupo de bárbaros germânicos, né? E o resultado desse reino, as características desse reino,
onde vai ter início o sistema feudal, inclusive, que depois se espalha pela Europa Ocidental, é uma mistura de elementos, de características das culturas germânicas, ou seja, dos bárbaros, e da cultura romana. Então, é uma fusão cultural aí, o reino merovingio. Tá? Ele não tem características próprias. Vamos ver quais são essas características. Então, dos germânicos, o que eles trouxeram como cultura? A ideia do comitatus. Comitatus é uma tradição de fidelidade que existia entre os líderes guerreiros dos francos e os seus guerreiros, os demais guerreiros, os soldados. É que soldado é um termo... Eles não tinham uma noção de Estado ainda, né? O soldado é um elemento do Estado. Aqui é guerreiro e seu chefe, é o bando, né? Então, entre o chefe do bando e os guerreiros havia uma relação de fidelidade, uma jura de fidelidade, vamos dizer assim. Né? Então, isso é chamado de comitatus. Isso é uma herança germânica. É essa relação de comitatus, preste atenção, que vai dar origem ao sistema de suzerania e vassalagem. Tá? A ideia do direito consuetudinário. Esse palavrão aqui significa que eles não tinham leis escritas. O direito, as leis que eles seguiam, eram tradições apenas. Eram costumes, né? Que iam sendo passados de geração para geração, mas não estavam escritas em lugar nenhum. Então, eles não tinham... Primeiro que eles não tinham noção de Estado. E se não tem noção de Estado, não tem como ter leis organizadas, né? Então, isso é o que a gente chama de direito consuetudinário. É importante entender isso. A ideia de fragmentação política. Ele, por não ter um Estado centralizado, não ter uma ideia do que é um Estado com fronteira definida, esse grupo franco ele era dividido em bandos, que muitas vezes faziam guerra, inclusive, um contra o outro. Tá? Daí a fragmentação, a divisão do poder político. Quem tinha mais força comandava. A ausência da noção de Estado. Leis, regras, território, fronteiras, organização administrativa, esquece, nada disso. Os bárbaros, de maneira geral, eles eram mais parecidos com um bando do que propriamente com uma nação. Tá? Aí nós temos os chamados particularismos tribais, que são costumes, às vezes, diferentes dentro da mesma etnia, mas cada bando, cada tribo, cada grupo tinha costumes diferentes, particulares, né? Praticavam a agricultura de subsistência. Quando eles se instalavam num determinado local, eles plantavam ali alimentos que eles iam precisar para o seu dia a dia, mas não se fixavam muito num só lugar. Quando eles invadem o território da Gália, eles ainda vão continuar por muito tempo com essa prática. Então, assim, basicamente, eles não tinham comércio. O comércio existia, mas era um comércio muito pequeno, pouco significativo. Vocês vão ver depois, por quê? Porque eles praticavam agricultura de subsistência. Quase tudo que eles precisavam para o seu dia a dia, para o consumo, eles próprios produziam. E assim não tinha necessidade de comércio. Principalmente quando a gente pensa comércio como os romanos faziam, né? Negócios com todo o mundo e grandes rotas marítimas e grandes rotas de comércio. Não. Então era uma coisa bem local, bem fechadinha. Isso aqui tudo vai aparecer no feudalismo. O feudalismo vai ter muitas dessas características, não todas, mas muitas dessas características. Por quê? Porque o feudalismo nasce no Reino Franco. E o Reino Franco é uma mistura dos costumes germânicos com algumas interferências romanas. Okay? Então, todos esses daqui são costumes dos bárbaros, dos francos. Alguns costumes dos romanos, que acabaram se fundindo com esses costumes germânicos. A língua latina, olha que curioso, a língua latina ela vai dar origem, ela vai se misturar ao dialeto desses grupos e vai dar origem a línguas locais. Então, por exemplo, no Reino Franco vai se desenvolver uma língua própria que é diferente da língua dos francos e que é diferente do latim. É uma mistura do latim com o dialeto franco, que é justamente o francês. Entenderam? Isso vai acontecer também em outros reinos. No reino visigótico, por exemplo, que corresponde à região de Portugal, Espanha, por ali. Os bárbaros que invadiram ali, os visigodos, os suevos, eles tinham língua própria, dialeto próprio. E essa língua vai se misturar com o latim. Então, lembrando que o latim era a língua romana, que tinha uma influência muito grande, né? Uma língua considerada muito avançada para a época. Esses dialetos se misturando ao latim, então o que vai acontecer? Vai dar origem a uma língua própria. Aí entra o português, lá da região de Portugal. O português é uma mistura do dialeto dos visigodos com o dialeto
com a língua latina, surge o português. O espanhol, que é muito parecido com o português, pela mesma razão. O francês, o italiano, entenderam? São as línguas que a gente chama de línguas latinas, línguas de origem latina. A gente consegue entender muita coisa dessas línguas, mesmo não sabendo falar, mesmo não tendo aprendido, tá bom? Uma outra característica romana, o colonato. Vocês se lembram o que é o colonato? Aquela ideia de substituir o escravo por um colono, que era uma pessoa que iria trabalhar nas terras de um general ou de um patrício rico, isso já na fase de decadência, né, do Império Romano. Ele ia trabalhar nas terras de um patrício rico e, em troca, dentro dessa terra, elas eram as chamadas vilas romanas, né? Futuramente vamos chamar de feudos. Essas pessoas eram protegidas, recebiam proteção. Isso aconteceu muito durante as invasões dos bárbaros, né? Porque dentro das vilas romanas as pessoas comuns estavam protegidas, né? pelos generais, pelos exércitos dos generais. Então eles trabalhavam a terra e, em troca dessa proteção e do direito de usar a terra, eles pagavam uma porcentagem daquilo que eles produziam no campo, ou criando algum animal, ou às vezes artesãos que produziam roupa, calçados, armas, ferramentas, eles tinham que pagar impostos aos donos da terra. É daí, desse colonato, que vai surgir o sistema de servidão coletiva, vai evoluir para um sistema de servidão coletiva, aliás, de servidão feudal, não servidão coletiva. A servidão coletiva é lá do Egito Antigo. A servidão feudal é uma relação entre servo e o senhor feudal, que é o dono da terra. A terra é o feudo. Tá? Então vejam que tudo isso vai surgir dentro do Reino Franco. O que a gente chama de feudalismo é um sistema, é um modo de produção, como é o capitalismo, como é o socialismo, como é o escravismo, a servidão coletiva, né, que é modo de produção asiático. Tudo isso é modo de produção. O feudalismo é mais um desses modos de produção. Ele tem características próprias. Ele tem quase que vida própria. Tá? E é uma característica da Europa, exclusivamente da Europa, que vai do século V até o século XV. Portanto, são 1000 anos de feudalismo. Dentro desse período, do século V ao século XV, nós classificamos esse período como Idade Média. Tá? Então, dentro desse período, tem feudalismo. O sistema, o modo de produção é feudal. E a época é conhecida, então, como Idade Média. A Idade Média começa oficialmente com a queda do Império Romano, no ano de 476, quando Roma é invadida pelos Érulos, né? E vai até o ano de 1453. Então, 476 é século V, não sei se vocês se lembram da nossa aula sobre século, né? E 1453 é século XV, que foi quando o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, foi invadido pelos turcos otomanos, pelos muçulmanos que estavam em expansão. Então, queda do Império Romano do Ocidente, início da Idade Média, queda do Império Bizantino, Império Romano do Oriente, fim da Idade Média, começo da Idade Moderna. Então, isso aqui é só para vocês entenderem a origem, de onde surgem, né, as características do feudalismo. É claro que isso aqui não aconteceu do dia para a noite. O feudalismo ele é caracterizado do século V ao XV, mas do século V até pelo menos o século VIII, IX, é o período de formação, porque é um sistema, é um modo de produção. Ele não nasce pronto, assim como o capitalismo não nasceu pronto. O capitalismo surge mais ou menos aí pelo século XIV, XV, final da Idade Média, começo da Moderna. Mas ele só vai ter cara de capitalismo mesmo, como nós conhecemos hoje, do século XIX em diante. Depois da Revolução Industrial, depois do imperialismo, é que o capitalismo ele ganha essas características que tem hoje. Ou seja, os modos de produção são sistemas dinâmicos, entenderam? Eles vão evoluindo com o tempo e, às vezes, regredindo. Essa evolução, quer dizer, eles vão se modificando com o tempo e se adaptando a novas realidades. Com o feudalismo aconteceu a mesma coisa, ok? E eu esqueci de falar aqui da religião católica, que é outra característica romana que permaneceu durante a Idade Média, que permanece durante os reinos, o domínio europeu pelos bárbaros, né? Inclusive, muitos desses bárbaros se converteram ao catolicismo. Então, a Igreja Católica ela vai ser predominante. Digamos que
A instituição mais importante da Idade Média, da época do período feudal, foi a Igreja Católica. A Igreja Católica é uma instituição romana, é uma tradição romana, faz parte da cultura romana. Vocês devem se lembrar como é que surgiu o catolicismo aqui, né? Primeiro perseguiram os cristãos em Roma, jogaram as feras, depois Constantino, né, o rei Constantino, imperador Constantino, ele dá liberdade de culto aos cristãos através do Edito de Milão, do Édito de Milão. Depois o imperador Teodósio oficializa o cristianismo como religião de Roma, proibindo inclusive os chamados cultos pagãos. Então a Igreja Romana ela cresceu muito, a Igreja Católica, né, que é a Igreja Católica Apostólica Romana de hoje. E essa igreja ela só sofre um baque a partir do século XI, quando a igreja lá do Império Oriental se divide. Lembra do cisma do Oriente? Esse foi tema da nossa última aula, né? Aí nós teremos uma igreja católica ortodoxa e a igreja católica apostólica romana, que é essa que existe até hoje. Olha aqui, isso aqui são os reinos que se formaram durante, pelas invasões bárbaras. Tudo isso aqui era Império Romano até o começo do século V. Aqui nessa parte rosa, cadê meu mouse aqui? Achei. Aqui nessa parte de rosa aqui é o Império, é o Reino Franco, que se tornou depois um grande império, porque eles vão conquistando territórios. Eles vão conquistar toda essa parte aqui, vão conquistar bem mais para esse lado aqui, tá? E eles vão formar, então, inclusive o Reino Franco, em um dado momento, ali pelo século VIII, começo do século VIII, ele vai ser rebatizado como Novo Império Romano do Ocidente. O rei Carlos Magno, ele vai ser coroado pelo Papa como o novo imperador do Império Romano. Eles vão tentar aqui fazer um remaker, digamos, do Império Romano, só que dessa vez comandado pelos francos, né? Então, aqui nós temos outros reinos bárbaros, para vocês, né, entenderem, olha, que o reino dos ângulos e saxões, aqui nós temos o reino dos ostrogodos, todos eram germânicos, tá? Aqui tinha um reino, esse ostrogodo aqui, passou a ser comandado por um outro grupo de bárbaros, tá? Lombardos, os lombardos dominaram essa região, depois os francos vão tomar essa área dos lombardos. Aqui nós temos o reino dos visigodos, olha, visigodos, que vão dar origem aos espanhóis e portugueses, né? Essa parte aqui, reino dos suevos, todos esses daqui são bárbaros. Aqui no norte da África, aqui embaixo, ó, tá? Nós temos o reino dos vândalos. Então, esse território aqui, dividido agora em muitos reinos, era o território do antigo Império Romano, ok? Agora está dominado pelos reinos bárbaros. Qual deles nós vamos nos ater? Esse aqui, o Reino Franco. Por que o Reino Franco, professor? Porque é o reino mais importante entre todos os reinos bárbaros. E por que ele é mais importante? Porque é dentro do Reino Franco que surgem as características do feudalismo que vão marcar toda a Idade Média e que depois vão se espalhar para os outros reinos também. E porque vai ser o reino que vai se aliar à igreja, né? A igreja e o Reino Franco vão se tornar parceiros, e aí vocês vão entender por que cada um tem seu motivo. Vamos lá. Vamos falar um pouco do sistema de suzerania e vassalagem. Eu ia deixar isso aqui para outra aula, para a aula sobre feudalismo, mas é bom já a gente adiantar para vocês entenderem também. Reino Franco tem muita ligação com o sistema de suzerania e vassalagem, ok? Aqui nós vemos, nessa imagem, nós vemos a ilustração de uma cerimônia, que é quando um rei ou quando um outro nobre concedia um benefício, como era chamado, concedia um feudo a um outro nobre, né? Então, normalmente o nobre se colocava de joelhos diante do rei, né? O rei colocava uma espada sobre o ombro do nobre, e ali o nobre fazia um juramento de fidelidade ao rei. Ele estava se colocando diante do rei, ajoelhado, né? A chamada genuflexão quer dizer isso, né? Se ajoelhar, numa posição de submissão ao rei. Essa cena mostra um beijo no rosto, tá? Mas não era bem assim. Eu não sei se o cara que pintou era meio homofóbico ou qualquer, mas o juramento de fidelidade era selado com um beijo na boca. Não era beijo igual beijo de novela, não, mas eles encostavam os lábios, né? Era uma tradição medieval. Sempre que havia um contrato, um acordo, entre homens barbudos mesmo, e não era gaysice, não, é que era uma tradição. Então eles se beijavam, por quê? Qual a ideia do beijo, né? Qual o significado?
O que sai da minha boca entra pela sua boca, o que sai da sua boca entra pela minha boca. Ou seja, a minha palavra, você está absorvendo a minha palavra e eu estou absorvendo a sua palavra. Era esse o contrato, não tinha nada escrito, era tudo na palavra. Por isso que muitas vezes dizia que se tirava um fio de bigode, né, para selar o contrato. Ok? Então, essa aqui é a chamada homenagem, né? É a cerimônia de homenagem quando um senhor, um rei, ou podia ser um outro nobre, doava um feudo a um outro nobre. Importante lembrar, sempre quem doava o feudo era um nobre, sempre quem recebia o feudo era outro nobre. O feudo era o principal benefício. O que é o benefício? É o objeto da doação. Precisa sempre ser um feudo? Precisa sempre ser uma terra, um território? Não. O feudo poderia ser uma espada famosa, né? Aquela que estava na família já há várias gerações, e tal, que tinha o seu valor, cravejadas de esmeraldas. O feudo poderia ser o direito de cobrar pedágio numa estrada. Aliás, o feudo não, o benefício, né? O feudo é a terra. O benefício poderia ser um cavalo. Enfim, o rei estava doando a um nobre um benefício, um direito, um bem, em troca de fidelidade militar. Entenderam? Podia ser até a mão da princesa, o rei deu a sua filha em casamento a um nobre para obter dele fidelidade militar. Então a troca é essa: o rei dá um bem a um nobre em troca de ajuda militar, em troca de fidelidade militar. Fiz um esqueminha aqui para vocês entenderem. Olha só. Quem doa o feudo ou o benefício é chamado de suzerano. Suzerano, mais ou menos como senhor. O suzerano, ele vai doar o benefício, que seja um feudo ou qualquer outro bem que tenha algum valor, a um outro nobre, que vai ser então chamado de vassalo. Vejam que é uma relação horizontal, quer dizer, horizontal, dentro da mesma classe social. O rei é um nobre, o vassalo é um nobre. Né? O que recebe o feudo é outro nobre. Não existe essa história do rei doar um feudo a um servo. O servo não tinha direito a nada. Ele só podia trabalhar, ele tinha direito de ficar na terra. Nós vamos falar disso depois. Então, nesse caso aqui, o rei vai doar principalmente terras. Era o bem mais cobiçado, era o bem mais valioso na Idade Média, eram as terras. Então, em troca da fidelidade de um outro nobre que vai lhe prestar serviço militar, o rei lhe doa terras. Em contrapartida, esse vassalo vai devolver ao sucerano a sua ajuda militar, a sua força militar. Então, o vassalo, pode ser que ele tenha um grande exército, pode ser que não tenha um grande exército, mas ele está submetido à ordem do rei, militarmente falando. É a única obrigação que ele tem com o rei, a única obrigação importante. Existem umas outras bobagenzinhas, né? Por exemplo, o rei doou um feudo a um outro nobre. Se o rei resolvesse passear pelo feudo, viajar pelo feudo, aí o vassalo seria tem uma tradição, né, uma obrigação de receber o rei com um banquete e tal, né? Quando a princesa iria se casar, então os vassalos se reuniam para dar presentes à princesa, mas isso não era o mais importante. O mais importante era isso aqui. Vai acontecer uma guerra, o reino está sendo ameaçado, as fronteiras estão sendo ameaçadas, então o rei convoca o vassalo e o vassalo é obrigado, então, a prestar fidelidade militar, ou seja, ele tem que prestar serviço militar ao seu suzerano, ao rei. Né? E o detalhe é que essa relação, vejam que é uma troca. O rei não concedeu ao outro nobre, que é o seu vassalo, um território de graça. Ele está contando com a ajuda desse vassalo em ocasião de guerra. E é bom lembrar que do século V até o século X, pelo menos na Europa, a Europa foi varrida por muitas guerras. Então, porque as invasões bárbaras elas foram constantes. Quando os germânicos se assentaram e fundaram reinos, começam a chegar outros grupos de bárbaros, ali pelo século IX, X. Aí começam a chegar os hunos, os vikings, né? Os vikings vinham do norte, os hunos vinham da região onde é a Hungria hoje, mais ou menos, os chamados magiares, que vinham mais do leste, os sumanos, que eram chamados sarracenos, né? Atacavam pelo sul. Então, as guerras eram muito constantes entre o século V e o século X. Daí os reis precisarem ter grandes exércitos. Não existia essa ideia de exército real. Isso vai surgir no século XV, XVI, né? Quando os reis passam a ser reis absolutos. Aí eles vão formar grandes exércitos reais com soldados pagos. Aqui os soldados não eram pagos. Né? Eles prestavam serviço militar em troca de um
um outro favor qualquer. Detalhe, os vassalos, eles podiam ter também os seus vassalos, a quem eles iam agraciar com terras, né? Não existe, na verdade, o termo subvassalo. Eu coloquei aqui só para vocês entenderem. Então, subvassalo é uma invenção nossa, de professor de história, digamos, mas para vocês entenderem. Olha só. O rei, ele doa terras, ele doa um feudo a um outro nobre. Né? Esse território que ele doou pode ser um condado, pode ser um ducado, pode ser uma marca, nós vamos falar disso mais adiante um pouco. E a pessoa que recebe o feudo, o nobre que recebe o feudo, se ele receber um ducado, ele passa a ser um duque. É daí que surgem, inclusive, os títulos de nobreza. Conde, duque, arquiduque, visconde, marquês, entenderam? Esse duque, ao receber um ducado, se ele quiser, ele pode dividir parte de suas terras com outros nobres, que seriam esses subvassalos. Entenderam? E aí ele vai dar parte das suas terras a outro nobre, principalmente uma nobreza que não tinha terras, digamos, né? Porque quando a gente fala dos nobres medievais, nem todos eles tinham terra, nem todos eles eram ricos. Havia um grupo de nobres que a gente chama de nobreza despossuída, tá? A nobreza despossuída eram nobres pobres, vamos dizer assim, né? Eles só tinham o título de nobreza, mas eles não tinham terra ainda. Eles vão conquistar sua terra a partir das guerras, prestando serviço militar, né, prestando ajuda a um nobre mais poderoso, a um senhor feudal, e ele recebe também pagamento em terra. E aí esse seria um subvassalo. Né? Se ele quiser, ele pode também dividir parte de suas terras com outros subvassalos. Lembrando que a palavra subvassalo é entre muitas aspas aí, por favor. Que são os nobres despossuídos, chamados também de cavaleiros. O cavaleiro é a escala mais baixa entre os nobres. Então, cavaleiros, duques, condes, né, marqueses. Então, tem uma escala de valores aí da nobreza. E esse poder variava de acordo com a quantidade de terras que eles tinham. O subvassalo, no caso, que é vassalo do vassalo, ele também tem que prestar juramento militar. Tem toda aquela história da cerimônia. Se ajoelha, o rei coloca a espada sobre os seus ombros, né? E aí o rei pergunta para ele, se apresente e tal. Aí ele diz, eu sou fulano de tal, o que você pretende? Aí o vassalo diz, eu pretendo de agora em diante ser o seu homem. Sem maldade, hein, gente? Ser o seu homem quer dizer ser o seu guerreiro, ser o seu soldado, estar a seu serviço. Aí o rei aceita, faz a promessa de doação de alguma coisa para ele, normalmente um feudo, e eles selam o acordo com um beijo na boca. Muito lindo. Aí colocam música de fundo, eles dançam a valsa. Mentira, tô zoando. Beleza? Deu para entender? Então é uma relação entre nobres. Isso vai criar uma rede a suzerania e vassalagem, ela cria uma rede de fidelidade entre nobres. Um vassalo, por exemplo, que é vassalo, supondo aqui o vassalo do rei Clovis, que é um dos reis do Reino Franco, ele pode ser vassalo do rei Clovis, mas ele pode ser vassalo de outro senhor feudal ao mesmo tempo. Quando ele prestar fidelidade, prestar jura de fidelidade a outro senhor feudal, ele pode receber terras de outro senhor feudal, de outro rei, de outro nobre. Entenderam? Então, essa relação... Por isso que, muitas vezes, existiam senhores feudais que eram mais poderosos até que os próprios reis. Porque a riqueza na Idade Média ela é medida pela terra, pela quantidade de terra que as pessoas possuíam. A grande riqueza da Idade Média é a terra, é a posse da terra. Bom, isso aqui era só para vocês terem uma ideia do que é o sistema de suzerania e vassalagem. Suzerano é o nobre que doa terra. Normalmente o rei, mas poderia ser outro nobre. Vassalo é o nobre que recebe a terra. Não entendam essa relação de suzerania e vassalagem como uma relação de submissão. Muita gente confunde, eu já vi até professor de história, confundir vassalo com servo. O servo jamais seria vassalo de alguém, porque ele jamais receberia terras. Entenderam? As terras pertenciam aos nobres e pertencia à igreja também. Vocês vão ver como é que a igreja vai abocanhar um bocado dessas terras medievais. Mas o servo não tinha terra. A função do servo era trabalhar nas terras de um senhor feudal, mas ele nunca era dono de terra. Por isso ele não podia ser vassalo. Então, ser vassalo não era ser inferior. Às vezes o vassalo tinha até mais poder do que o próprio suzerano dele. Nós vamos falar mais ainda um pouco disso nas próximas aulas. Mas eu acho que esse esqueminha aqui já ajuda a entender bem. Né? Olha aqui, então vamos falar do Reino Franco, da dinastia de Meroveus. Né? Meroveus, ou Meroveu apenas,
vai do século V até o século VIII. Aqui é o Reino Franco mesmo. Vamos deixar o feudalismo um pouquinho de lado. Vocês vão ver algumas características dele aqui dentro do Reino Franco. Então, Meroveu, essa dinastia, ela teve 3 reis importantes, né? Nós temos aí o próprio Meroveu, que foi quem fundou o Reino Franco, pode-se dizer assim. Depois nós temos Childerico, que é filho de Meroveu, e nós temos Clovis, que é o mais importante desses reis aí. Depois temos outros, mas não tem grande destaque. O grande destaque mesmo é Clovis, que é neto de Meroveu. Meroveu é o fundador da dinastia. Esse quadro aqui é uma homenagem a Meroveu. É uma escultura feita em bronze, né? Muito bonita, por sinal. Olha só. Origem do Reino Franco. Conquista da Gália feita por Meroveu. 479, portanto, é século V. Lembra que o Império Romano caiu em 476. Vejam que está aqui bem próximo, né? 3 anos depois era fundado o Reino Franco. 496, 20 anos depois da queda do Império Romano, Clovis, que é neto de Meroveu, ele se converte ao catolicismo. Nessa altura aqui, Clovis é quem governava o Reino Franco. Meroveu já tinha morrido. Childerico, que era pai do Clovis, Childerico I, vão ter outros Childericos depois, vocês vão ver, também já havia morrido, e Clovis, nesse momento, era o governante do Reino Franco. E qual a grande importância de Clovis? É que Clovis ele faz um acordo com a Igreja Católica, ele faz um acordo com o Papa. Esse acordo com o Papa, ele tem interesses duplos, vamos dizer assim, ele tem interesses convergentes. Para os francos, interessava que o poder de Clovis fosse legitimado pela Igreja, ou seja, que o Papa reconhecesse Clovis como rei dos francos, e é bom lembrar que o Reino Franco foi criado sobre a Gália. A Gália era uma província romana. Muitos dos gauleses eram cristãos. Olha a jogada do Clovis, que sujeito inteligente. Ele sabia que para ter os antigos gauleses, né, que de agora em diante vão ser chamados francos também, mas para ter o respeito dos gauleses, era preciso que eles o reconhecessem como rei, e não apenas impor a vontade dele como rei à força, como fizeram no início. Ele queria governar em paz. Então, ele ao se converter ao cristianismo, ele inclusive vai ser batizado pelo Papa, bonitinho, né, todo um cerimonial. Aí vai jurar ao Papa que dentro do Reino Franco só vai existir a Igreja Católica, a Igreja Cristã, e assim ele vai facilitar, quer dizer, vai ficar mais fácil para ele ter o poder dentro do seu reino. E a Igreja? O que interessava para a Igreja? Eu coloquei ICAR aqui, que é a sigla de Igreja Católica Apostólica Romana. Para a Igreja Católica Romana, ter a proteção militar, ter ajuda militar de um grande general, de um grande guerreiro, como era Clovis. Não era general. General é um termo muito usado dentro do antigo Império Romano. Mas ele era um líder guerreiro, né? Quer dizer, ele comandava um exército de francos poderoso, dentro daquela relação de suzerania e vassalagem. Então, aí, a Igreja sabia que se a religião cristã católica fosse legitimada dentro do Reino Franco, a Igreja passaria a ter influência política também dentro dessas terras, dentro das terras do Reino Franco, como de fato vai ter. Então, essa ligação da Igreja Católica com os reis francos, ela vai se fortalecer cada vez mais. Chegando ao ponto de, lá no ano 800, a Igreja nomear, coroar o imperador Carlos Magno como novo imperador romano, né, do novo Império Romano. Eles vão recriar, digamos, o Império Romano do Ocidente. Tá bom? Então, a importância de Clovis: foi o primeiro rei bárbaro a se converter ao catolicismo, ao cristianismo. E, ao se converter, ele converte toda a população do seu reino. Aqui nós temos um outro alto relevo, né, uma outra imagem, onde aparece aqui o batismo de Clovis pelo Papa. Então, aqui é o momento da cerimônia onde o Papa está batizando Clovis. Uma coisa importante aqui, isso aqui foi abordado na aula do Centro de Mídias, né? E eu só vou dar uma reforçadinha, porque vocês já sabem isso aqui. Esses reis da dinastia merovingia, então Childerico, Clovis, o próprio Meroveus, eles eram conhecidos como reis indolentes. A palavra indolente, se você for procurar no dicionário, está meio como relaxado, preguiçoso, igual alguns alunos que nós temos, né? Alunos indolentes.
Não quer dizer que o rei fosse necessariamente preguiçoso. É que o rei, muitas vezes, ao invés de administrar o reino, ele estava mais envolvido com guerras, porque ele era o principal líder guerreiro. Ele era o rei, ele era o líder dos guerreiros, digamos, e era uma época de muitas guerras. Então, o poder administrativo mesmo ficava a cargo de um que era nobre também, era um guerreiro também, escolhido pelo rei, alguém da confiança do rei, que era chamado de major-domos. Major-domos é um termo que poderia ser traduzido como prefeito até, porque era quem administrava o palácio, era o prefeito do palácio. Então, a questão administrativa ficava na mão do major-domos. Major, em latim, quer dizer maior. Maior, que também pode ser traduzido numa síncope para mor. Mordomos. Já viram onde isso aqui vai dar, né? Mordomos, mordomo, mordomo, tal. É claro que esse mordomos aqui, ele não tinha as funções de um mordomo atual. O mordomo de hoje em dia, dos tempos atuais, ele é uma espécie de administrador de uma mansão, ele que comanda os empregados, ele que organiza a casa do seu chefe, né, do seu patrão, enfim. Mas a origem da palavra vem daí, de majordomos. Então, nobres com grande poder que administravam o palácio real. Por isso é que os reis eram chamados reis indolentes, porque eles jogavam essa função de administrar para os majordomos. Então, os reis merovíngios eram chamados reis indolentes porque não exerciam o poder de fato. Eles tinham o poder de direito. Legalmente, eles é que comandavam. Mas quem administrava mesmo era o majordomos. A organização política do reino era dividida, quer dizer, não havia, como nós vimos lá, numa das características, não havia uma centralização política, né? E para facilitar a administração do território, os reis merovíngios, eles dividiram o território em condados. E esses condados eram dados a um nobre poderoso, a um guerreiro poderoso, que tinha lá, que comandava uma força, um grupo de guerreiros, em troca dessa fidelidade. Opa, então veja lá. O rei, vamos pegar Clovis aqui, nós já estamos no reinado de Clovis. Então o rei Clovis, ele divide o seu território em vários condados. Condados são territórios dentro do reino. Cada condado ele doa um nobre. O nobre que recebe o condado recebe também o título de conde. Conde é quem administra o condado. Pois bem, ao receber o condado, esse nobre ele tem que fazer uma jura de fidelidade militar ao rei Clovis. Estão vendo aí o sistema de suzerania e vassalagem? É assim que ele nasce. Depois, quando as invasões e as guerras se tornam mais intensas, vão surgindo outros territórios. Então, por exemplo, conquistar o território dos lombardos. Então, eles vão pegar aquele território e vão dividi-lo mais uma vez. Ao invés de condados, vão criar os chamados ducados. Então, o ducado vai ser doado a um outro nobre, dentro do sistema de jura, de fidelidade militar, e quem recebe o ducado recebe o título de duque. O duque administra o ducado. Nos territórios de fronteira, eles vão criar também centros administrativos que são chamados de marcas. São as marcas de fronteira, que vão ser doados, né, como feudo a um outro nobre. E esse nobre, ele é chamado, então, ele recebe o título de marquês, porque ele comanda as marcas de fronteira, as regiões de fronteira. Entenderam? Todos esses nobres que receberam terras do rei Clovis, eu estou citando Clovis, mas isso aconteceu com todos os reis merovingios, principalmente depois de Clovis. Essa ideia de dividir o território começa com ele, porque é ele que vai começar a expansão do império. Então, todos os que recebem esses territórios, que vamos chamar de feudos, eles se tornam vassalos do imperador Clovis, do rei Clovis. Entenderam? E eles têm que prestar fidelidade militar. Se houver uma guerra, eles têm que estar com o seu exército ali pronto para servir o rei, para defender o reino. Essa é a ideia do sistema de suzerania e vassalagem. Criar, como não havia a ideia de um exército único para todo o reino, então o rei tinha exército, mas não era um exército tão poderoso para cuidar de todo o território. Por isso que ele precisava da ajuda dos nobres. Né? Ele precisava da ajuda militar dos outros nobres, justamente porque os territórios iam se tornando cada vez maiores a partir das conquistas que eles faziam em guerra, certo? Então é isso aí. Eu falei aqui, deixa eu voltar lá um pouquinho naquela... Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Não sei se já chegou aí para vocês, vou dar um tempinho aqui. Só para vocês entenderem uma frase que caiu numa questão dissertativa
do vestibular da Unicamp, há um tempinho atrás, alguns anos atrás. A frase dizia assim: no contexto do sistema feudal, dentro do sistema de suzerania e vassalagem, explique a seguinte frase: o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Então, o aluno tinha que entender a relação de vassalagem, suzerania e vassalagem, para responder essa pergunta. O vassalo, olha aqui, ó, o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Quem disse essa frase? Um suzerano, provavelmente o rei. O que ele está dizendo? Que ele pode convocar para uma guerra o vassalo dele, a quem ele doou feudos. Mas ele não pode convocar para uma guerra os vassalos de seus vassalos. Entenderam? Porque esse vassalo aqui, ele não é vassalo do rei. Ele é vassalo desse nobre aqui, que pode ser um duque, um conde e tal. Vamos supor que esse suzerano aqui seja um rei, certo? É onde deu origem. Eu não, para escrever com o mouse aqui é difícil, mas vamos lá. Esse vassalo aqui, que é vassalo do rei, ele recebeu terras do rei, ele é, por exemplo, um duque. Ficou parecendo PUC. Estou escrevendo com o mouse, tá, gente? Ele é um duque. Dá para ver que é um duque ou não? Esse duque aqui, ele é vassalo do rei. Se tiver uma guerra, o rei deve convocá-lo para ajudar com seus exércitos. Só que, com o tempo, esse duque, ele também dividiu suas terras com outros nobres, com a chamada nobreza despossuída, cavaleiros, né? Subvassalos. Então, ele criou uma relação de fidelidade, o duque com os cavaleiros, que são agora também seus vassalos. Só que esses vassalos aqui, eles não são vassalos do rei, eles são vassalos do duque. Eles não devem, digamos, fidelidade militar ao rei. A fidelidade militar é a quem lhes deu terra, e quem lhes deu terra foi o duque. Portanto, quando o rei diz que o vassalo, aqui, os vassalos do meu vassalo não é meu vassalo, ele está querendo dizer isso. Ele tem vassalos, mas não comanda os vassalos de seus vassalos. Porque essa é uma rede que ela pode se multiplicar muito. Esses subvassalos, eles também podem ter seus próprios vassalos. Entenderam? Então, só que o vassalo ele tem uma relação direta com o seu suzerano, e não com os outros suzeranos que compõem a rede. Ficou mais claro agora ou não? É uma relação direta entre dois nobres, e não entre vários nobres. Quer dizer, pode ser entre um vassalo e vários subvassalos. Entenderam? Mas o vassalo de um não é vassalo de outro. Então, essa organização política em condados, ducados e marcas é que vai dar origem, então, ao sistema de suzerania e vassalagem. É aqui que começa a se fortalecer. É claro que essas relações elas vão se modificando aos poucos, com o tempo. Nem todos os reinos funcionavam exatamente dessa forma, mas a gente faz um balanço geral, né? Porque se fosse explicar as relações de suzerania e vassalagem em todos os reinos, a gente ficaria um ano inteiro estudando isso, isso não interessa. Interessa que vocês tenham uma ideia geral, né, disso aqui tudo. Para quem tem muita curiosidade e quiser aprender realmente feudalismo de uma forma aprofundada, tem um livro chamado História da Riqueza do Homem. O autor é Léo Huberman. Léo Huberman, com H. Léo Huberman, ele escreve muitíssimo bem sobre feudalismo e ele explica todas essas relações, né, comerciais, econômicas, militares, de fidelidade, enfim, dentro do sistema feudal. Isso é para quem quiser aprofundar um pouco mais. Mas eu acho que a ideia principal vocês vão pegar com essa aula. Olha, no século VII, nós teremos o fortalecimento do cargo, né, do majordomos. A função do majordomos vai ganhar muita força a partir do século VII em diante. A partir de reformas feitas por um majordomo chamado Pepino de Heristal. Presta atenção, esse Pepino de Heristal é um personagem importante porque os seus descendentes vão acabar tomando o poder dentro do reino franco, eles vão acabar derrubando os reis francos. Ou seja, o poder do majordomos vai crescer, vai aumentar tanto que eles vão acabar tendo mais poder do que o próprio rei e derrubando o rei. O que fez aqui o nosso ilustre Pepino de Heristal? Ele vai, através dessas reformas, lembra que eram eles que administravam, né? Ele vai criar uma regra em que o cargo de majordomos, de administrador, de prefeito do palácio, passa a ser vitalício, ou seja, uma vez nomeado majordomos, eles eram majordomos até a morte. E hereditário, como se fosse uma monarquia. Na monarquia não é assim? O rei governa até a morte, e quando ele morre, o poder passa para seus descendentes, para os seus herdeiros. Não é isso? Então, aqui vai esse cargo de majordomos, é como se ele fosse um vice-rei, na verdade, dentro do reino franco.
No ano de 732, nós temos aqui Carlos Martel. Carlos Martel é descendente de Pepino de Heristal, é filho de Pepino de Heristal, ele que governava nessa época. Ele vai se destacar, vai ganhar uma força política muito grande, porque ele vai vencer uma batalha contra um grupo de bárbaros chamados de sarracenos, que eram muçulmanos, que estavam invadindo o território da Europa nessa época. Nós vamos falar disso ainda. Então eles já haviam, esses muçulmanos, eles fundaram reinos no norte da África, tomaram o território dos vândalos ali, entraram pela Península Ibérica, invadiram, né, o território que hoje é Espanha e Portugal, aquilo ali se tornou território dos muçulmanos. E eles vão chegar a ameaçar o Reino Franco. Quando eles estavam muito próximos de tomar o Reino Franco, de tomar o território do Reino Franco, eles vão ser detidos por esse major-domos, chamado Carlos Martel, numa famosa batalha, chamada Batalha de Poitiers. Isso foi no ano de 732, século VIII. Bom, ao derrotar os muçulmanos, sarracenos era o apelido que se dava a eles, na Batalha de Poitiers, percebam que Carlos Martel, ele ganha muita moral, não só dentro do Reino Franco, como também com a igreja. Porque os invasores muçulmanos, eles traziam uma outra religião, que fazia concorrência com a religião católica. Então, o Papa passa a ver Carlos Martel como um grande herói, como protetor da igreja, como defensor da igreja. E essa moral tão grande vai passar para os seus descendentes, para os seus herdeiros. Então, a dinastia, lembra-se que agora o cargo é vitalício hereditário. Vai passar de pai para filho. Então, Carlos Martel é filho de Pepino de Heristal e Pepino, o Breve, o pequeno, ele era baixinho, né? Por isso que tinha o apelido de o Breve. 751, 20 anos depois, menos de 20 anos depois, ele assume no lugar do pai que morreu. Ele assume o cargo de major-domos, Pepino. E é esse Pepino cheio de glória, cheio de poder, cheio de moral, inclusive com a igreja, que vai ter forças. Olha ele era baixinho, mas era invocado, igual Napoleão. Ele vai ter força suficiente para derrubar o último rei da dinastia merovingia, que chamava-se Childerico, assim como seu tetravô, né, também era Childerico, esse aqui era Childerico III. Então, a deposição de Childerico III, em 751, por Pepino o Breve, que era um majordomos, tem fim a dinastia merovingia e o início de uma nova dinastia. Dinastia é a família real, é um grupo de nobres que governa, vai passando o cargo, o poder para seus herdeiros, para seus descendentes. E aí começa, então, a chamada dinastia carolíngia. Por que ela ganha esse nome, dinastia carolíngia? Por conta de Carlos Martel, o grande herói, o fundador, digamos, dessa dinastia. Carlos, em latim, é Carolus. Tá? Carolus vem daí carolíngia. Início da dinastia carolíngia. É dessa dinastia carolíngia o nosso ilustre rei Carlos Magno, que é descendente de Pepino o Breve. Aqui nós temos a coroação de Pepino. Olha que bonito isso aqui. Uma coisa importante para vocês entenderem, isso aqui é uma iluminura, né, uma pintura medieval. Uma coisa importante aqui é perceber que sempre os membros da igreja, o clero, né, o clero católico, eles usavam o vermelho. Então o vermelho é a cor da igreja. E o azul é a cor da nobreza. Então vejam, aqui nós temos o Papa, e esse aqui provavelmente um cardeal, que está colocando a coroa na cabeça do imperador Pepino o Breve, que vai inaugurar, então, essa dinastia, essa nova dinastia chamada dinastia carolíngia. Essa história do Papa colocar a coroa na cabeça do imperador é um sinal, é uma mostra da ligação que passa a existir entre o poder político e o poder religioso. Entenderam? E vocês sabem que essa tradição ela vai durar por séculos e séculos, e ela só vai ser quebrada por Napoleão Bonaparte, lá no século XIX, né, quando Napoleão é coroado imperador da França. Nós vamos estudar isso ano que vem. Quando o Papa vai colocar a coroa, o Papa Pio IX, né, Pio VII, ele vai colocar a coroa na cabeça do Napoleão, o Napoleão tira a coroa da mão do Papa e ele próprio coloca a coroa na sua cabeça. Tipo dizendo assim, olha, Papa, é o seguinte, eu gosto muito do senhor, legal, valeu e tal, mas quem manda aqui sou eu e eu quero demonstrar isso aqui, que eu não estou submisso à igreja. Aqui não, aqui havia essa submissão do imperador estar submetido à igreja. A igreja católica ela passa a ser muito poderosa.
A igreja passa a ter uma influência não apenas religiosa e cultural, porque a cultura e a religião elas estão juntas ali, mas também uma influência política muito grande, porque os imperadores eram coroados pelo Papa. Veja que isso tem um simbolismo muito grande. Alguns aspectos políticos. Aumento da legitimidade do poder real. Então, por quê? Porque agora nós temos um rei, no caso Pepino, o Breve, que é um rei que tem moral. Ele é um rei que faz parte de uma dinastia de heróis, por conta lá da tal da Batalha de Poitiers, que derrotou os muçulmanos na França, né, no Reino Franco. A nobreza apoia a dinastia em troca da expansão territorial. É assim, a partir daqui, do chamado Império Carolíngio, começam então as guerras de conquistas. Os francos vão começar a conquistar territórios vizinhos, de povos bárbaros também. No começo, os bárbaros destruíram o Império Romano, dividiram o território do Império Romano entre si. Quando o Reino Franco, que é um desses reinos, ele ganha força, ganha projeção, ele começa a conquistar territórios desses povos bárbaros que haviam fundado seus reinos. Eles vão começar a recuperar devagarinho o território do antigo Império Romano. Lembrando que a Igreja e o Papa são instituições romanas, daqui a pouco eles vão quase que restaurar o Império Romano. Não mais sob o comando dos italianos, mas agora dos latinos, né? Sob o comando dos francos. Isso vai se concretizar no ano 800, no século VIII. Então, olha aqui. A nobreza apoia o rei, a dinastia carolíngia, em troca da expansão territorial. Então, os nobres fazem guerra, as terras conquistadas são distribuídas entre esses nobres em forma de feudos. Em troca, eles juram fidelidade ao rei. Certo? Sistema de suzerania e vassalagem. A Igreja Católica apoia a dinastia também em troca de terras e do chamado benefício em suas terras. Então, mais ou menos assim, a Igreja Católica, ela recebe muitas terras, principalmente de Pepino o Breve. Pepino é considerado um grande benfeitor da Igreja. Ele conquista, por exemplo, o território da Itália, Pepino, ele vence um grupo de bárbaros ali chamados de lombardos. A parte onde ficava Roma, a cidade de Roma mesmo, parte central, pouco norte da Itália, era dominada primeiro pelos ostrogodos, depois os lombardos fizeram guerra contra todos bárbaros, né? Fizeram guerras contra os ostrogodos e tomaram o território. Surgiu ali o reino lombardo. Agora, os francos vão vencer os lombardos e as terras conquistadas aos lombardos, boa parte delas, não toda, mas boa parte dessas terras, serão doadas à igreja. Isso vai dar origem ao chamado patrimônio de São Pedro. É daí que vai surgir o território da igreja. E virou uma tradição. Como eles todos se converteram ao catolicismo, muitos nobres, quando faziam guerra, eles consideravam que as suas vitórias eram uma bênção de Deus. Eles venceram a guerra contra os inimigos porque eles eram cristãos e os inimigos ainda não. Então isso foi uma bênção de Deus. E em troca dessa bênção, como é que eles pagavam a bênção de Deus? Doando terra. A igreja não tinha bispos para comandar todas as suas terras, as chamadas abadias e tal, né? Porque a igreja tem terra, ela precisa administrar as terras. Quem é que trabalha nas terras da igreja, vocês vão dizer? Ora, claro que o clero, os padres, os bispos, os arcebispos, o papa, eles não iam botar a mão na massa, plantar trigo, plantar uva, claro que não, né? Plantar cebola. Quem trabalhava eram os servos, que eram aqueles colonos lá da época do Império Romano. Eles é que vão trabalhar nas terras da igreja, como servos, serão servos da igreja. E a igreja, ela pode, se quiser, e isso aconteceu muito, doar terras também, os chamados benefícios, para nobres. E assim a igreja tinha ajuda militar, porque os nobres é que tinham as armas. A função da nobreza na sociedade feudal é a guerra. Uns trabalham, outros oram e outros guerreiam, né? Então a nobreza é que estava encarregada da parte da guerra. E a igreja precisava de proteção às suas terras. Como a igreja poderia ter proteção? Doando feudos para nobres. Normalmente, os feudos, os territórios da igreja, eram governados por bispos. Mas, às vezes, a igreja doava terra para nobres. E olha que coisa engraçada, curiosa. Muitas vezes, esses nobres, eles eram investidos, quer dizer, eles recebiam da igreja, além da terra para governar, eles recebiam um título de bispo. Eles eram nomeados bispos. Ah, professor, mas o nobre tinha capacidade para ser um bispo? E quem disse que precisava? Era bem diferente do que é agora. O bispo era quase que um cargo administrativo. O bispado era uma região administrativa.
O bispo era quase que um administrador da igreja, administrava as terras da igreja. Então a igreja doava a terra para um nobre e, ao mesmo tempo, dava a esse nobre, um guerreiro, o título de bispo. Ficava tudo em casa, ficava tudo dentro da igreja. É claro que, como vassalo da igreja, esse nobre ele tinha que pagar pelo menos o dízimo das terras que ele usava da igreja. E assim a igreja vai acumulando cada vez mais terras. A igreja medieval, ela chega a ter, ali pelo século IX, X, ela chega a ter 1/3 de todas as terras da Europa. De todos os reinos europeus, 1/3 das terras europeias pertenciam à igreja. Por isso que ela é dita como a instituição mais rica, mais poderosa da Europa. Pois bem, no ano de 768, nós teremos então o início do governo de Carlos Magno. Podemos dizer que Carlos Magno ele é o rei mais importante de todo o Reino Franco, não só da dinastia carolíngia. Também, assim, dá para considerar que de todos os reis, ele seja o mais importante. Então, nós teremos um aumento do território com Carlos Magno, a partir de muitas guerras, então, aumento dos condados, criação de ducados e marcas, que eram territórios, como eu disse, que eram doados para nobres em troca de fidelidade militar. É no governo de Carlos Magno que nós teremos as primeiras leis escritas do Reino Franco. Até então as leis eram consuetudinárias, eram leis tradicionais. Eles seguiam muito mais as leis da igreja do que uma lei estatal mesmo, pode-se dizer, uma lei civil mesmo, né? Então agora não, agora nós teremos um conjunto de leis que são chamadas leis capitulares. Capitulares porque são leis que são escritas em forma de capítulos, cada capítulo uma lei, daí vem capitulares. Okay? São as leis de Carlos Magno. Essas leis elas são aplicadas a todos os territórios, condados, ducados, marcas, enfim. Todos os nobres, todos os vassalos do rei estão submetidos às leis capitulares, às leis de Carlos Magno. A pergunta é, será que eles cumpriam todas essas leis, professor? Então, para isso havia uma fiscalização. Então, Carlos Magno ele vai nomear alguns administradores, alguns fiscais, vamos dizer assim, que eram chamados de missi dominici. E eram os olhos e ouvidos do rei. Eles é que visitavam os feudos e tal, para ver se lá estava tudo dentro das regras, se estavam cumprindo as leis, se estavam arrecadando os impostos direitinho. Esses eram os missi dominici. E, às vezes, mesmo com toda a fiscalização, alguns senhores feudais, alguns vassalos do rei, não cumpriam ordens. É claro que havia toda uma questão de honra, de juramento, de tradição, que a nobreza prezava muito pela honra, mas nem todos obedeciam ao pé da letra. Houve casos, inclusive, em que nobres vassalos se voltaram contra o seu próprio senhor, contra o seu próprio suzerano, quebrando uma tradição de honra da nobreza. Tem um filme muito bacana chamado Coração Valente. É um filme do Mel Gibson, né, ali dos anos 90 e tal, que mostra um pouco dessa quebra de fidelidade entre vassalos e suzeranos. O episódio acontece na Suécia. É baseado em fatos reais, mais ou menos, né? Quer dizer, lá aconteceu um episódio parecido com esse, e aí eles transformaram em filme com uma boa dose, evidentemente, de fantasia, mas que é interessante, se vocês quiserem assistir, além de ser um filme muito bonito, ganhou Oscar e tal, coisa, né? É um filme que vale a pena ver. Fala um pouco da tradição medieval, de como eram as guerras, e mostra o período medieval, né, da época feudal. Fica a recomendação aí para vocês, Coração Valente. Pois bem, durante o governo do Carlos Magno acontece também o chamado Renascimento Carolíngio. Renascimento quer dizer o renascimento da cultura. Na verdade, o que acontece aqui é que Carlos Magno ele era um sujeito que gostava muito de ler, ele tinha um apreço muito grande pela cultura, principalmente das grandes obras dos clássicos gregos e romanos. E essas obras, com as invasões dos bárbaros, muitas delas foram perdidas. E aí a ideia era recuperar essas obras. Só que o Carlos Magno ele vai passar essa função para a igreja. Então, todos os volumes, todos os livros que conseguiram recuperar dos grandes escritores, dos historiadores romanos e gregos e tal, eles vão entregar para a igreja e vão formar, então, as chamadas grandes bibliotecas dos mosteiros, sob o comando da igreja. E para que essas obras não se perdessem, elas vão ser copiadas. Lembrando que nessa época não havia imprensa ainda. Todo livro era escrito à mão, eram pergaminhos, né? Então, é aí que aparece, então, a função dos chamados monges copistas.
Os monges eram membros da igreja, membros do clero, encarregados muitas vezes de fazer cópias de grandes obras da antiguidade, grega, romana e tal, bizantina. E às vezes o nobre, o monge, passava a vida inteira dele fazendo a cópia de um livro, para vocês terem uma ideia. Tamanho tempo que demorava. Porque não era só copiar, tinha todas as iluminuras, as gravuras, tudo feito à mão, caprichosamente. No começo ainda era em pergaminho, que é o couro do carneiro. Depois é que chega o papel, mais para frente, lá pelo século 9 e 10, é que chega o papel. É uma invenção dos chineses, né? Mas antes escreviam mesmo, era no couro de carneiro, no couro curtido de carneiro. Queimava o couro, né, com araminho quente, que é chamado de pirógrafo. Então era um trabalho assim monumental, fazer a cópia de um livro. E era importante copiar esses livros para que eles não se perdessem. Os livros eram verdadeiras obras de arte, eles não pertenciam a pessoas, pertenciam a bibliotecas, pertenciam a mosteiros. E aqui no caso do Reino Franco, todas essas grandes obras, Aristóteles, Platão, né, dos grandes sábios Zenon, enfim, os conhecimentos matemáticos, conhecimentos de medicina, a própria Bíblia, serão livros que serão recuperados, serão copiados, serão restaurados por esses monges copistas. É a partir daí que a Igreja Católica passa a ter quase que um domínio completo sobre a cultura medieval. Costumamos dizer que a cultura medieval é uma cultura sacra, quer dizer, ela é uma cultura comandada pela Igreja, uma cultura sagrada. Tudo mais ou menos baseado nos ensinamentos da Bíblia. Pois bem, e além disso, nós temos, dentro desse renascimento carolíngio, nós temos a formação das escolas, né, que eles chamam de escolas palatinas ou escolas palacianas, onde se aprendia coisas básicas, como matemática, aprendia-se música, aprendia-se a chamada retórica, que é a arte do bem falar, aprendia-se o latim. Olha a Igreja Católica influenciando aí, né, divulgando o latim, né, que era uma língua que não deveria morrer. Aliás, até hoje nós usamos ainda muito o latim. É uma língua que sobreviveu ao tempo. Então, o objetivo da escola palaciana era formar administradores, era formar gente que conhecesse leis, que sabiam ler e escrever, que pudessem administrar com um pouco mais de competência, além das formações tradicionais. Então, o Reino Franco, a retomada da cultura greco-romana pelo Reino Franco a partir de ações da Igreja Católica. A Igreja Católica é que toma essa iniciativa, quer dizer, a Igreja Católica comanda essa revolução cultural, vamos dizer assim, né, que é o Renascimento Carolíngio, a partir de uma ação do rei Carlos Magno. Carlos Magno, Magno quer dizer o grande, né, o grande, Magno quer dizer maior, ou, assim como foi Alexandre Magno também. No ano de 800, isso tudo depois de Cristo, tá, gente? Eu não estou colocando DC a C aqui porque não precisa. Nós temos início, então, isso aqui é uma teoria, pode-se dizer assim, que teoricamente Carlos Magno ele vai ser coroado pelo Papa, que chama-se Leão III, como novo imperador do Império Romano. Aí vocês vão dizer, professor, mas o Império Romano não caiu no século V? Sim, mas a dinastia carolíngia foi aos poucos recuperando dos outros bárbaros o território do antigo Império Romano. Não chegou a ocupar todo o território. Vocês vão ver, inclusive, que a parte leste do território agora, ela estava ocupada lá, ela formava o antigo Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. A parte norte continua lá sob o comando dos ângulos e saxões. O norte da África comanda ainda agora, nessa época, já sob o comando dos muçulmanos. Então, eles não refizeram o território todo do antigo Império Romano. Mas eles conseguiram expandir bastante. E aí, num ato, digamos, de ufanismo, né, o Papa Leão III resolve dar a Carlos Magno o título de novo imperador romano do novo Império Romano, digamos assim, imperador do novo Império Romano. Então é como se fosse uma volta ao passado, a chamada investidura papal. O que é investidura? É o Papa que está dando a ele o título de imperador do novo Império Romano. Isso colocava Carlos Magno a serviço da Igreja. Isso colocava Carlos Magno submisso à Igreja, porque o Papa deu a ele o título. Por isso que Napoleão não quis. Napoleão disse, opa, aqui não. Aqui quem bota a coroa na minha cabeça sou eu. Aqui nós temos a cerimônia, né, de coroação de Carlos Magno. Eu coloquei as duas imagens aqui para vocês perceberem uma coisa. Olha só, vermelho, o Papa aqui no caso, né, é a cor da Igreja Católica, dos membros do clero católico. Azul, a cor da nobreza. Isso é uma tradição medieval. O Papa colocando a coroa na cabeça do Carlos Magno. Vocês vão observar aqui, olha, que nós temos as pessoas de vermelho, que são membros. Aqui nós temos cardeais,
Os que usam o chapéu são cardeais, né? Esse outro chapéuzinho aqui são bispos. E aqui atrás, nós temos um membro da igreja com o chapéu vermelho, ele não está muito vermelho porque a pintura desbotou, mas a ideia é que fosse vermelho, com roupa azul. O que significa isso? Significa que esse sujeito aqui, o cara que pintou, ele conhecia a história, evidentemente, né? Esse sujeito aqui, inicialmente, ele era um nobre, que foi investido pela igreja de um feudo, quer dizer, ele recebeu um feudo da igreja. E depois ele foi nomeado pela própria igreja como bispo. Então ele é um nobre e ao mesmo tempo ele é bispo, por isso que ele está de roupa azul e chapéu vermelho. Eu tinha falado isso um pouco antes para vocês, né? Então, coroação de Carlos Magno no ano 800 depois de Cristo. Carlos Magno, o maior imperador do Império Carolígio, né, do Reino Franco. Aí nós temos, então, algumas imagens. Essas são as insígnias reais, os símbolos, digamos, né, usados pelo Carlos Magno. Aqui nós temos a chamada massa católica, a ideia de que todo o mundo era católico. É claro que nem todo mundo era, mas pelo menos o Reino Franco inteiro e boa parte da Europa Ocidental, nessa altura já era católico, já tinha aderido aos ideais católicos. Então ele com o símbolo da Igreja Católica na mão, dizendo ali, numa referência de que ele é o protetor da igreja. Aqui com a coroa também, com uma cruz, mostrando a ligação do comando do governo dele com a igreja, e aqui a espada na mão, para lembrar que ele é um nobre, afinal de contas. A nobreza é a encarregada da luta. Aqui nós temos uma águia, que é o símbolo do Império Romano, que também é adotado pelos francos. A águia é o animal que tudo vê, é a ave que tudo vê, porque ela voa lá do alto e tal. É um símbolo de poder, a águia sempre tem esse símbolo de uma simbologia, né, de poder, de visão, de inteligência, enfim. Aqui nós temos, então, Luís o Piedoso. Luís é filho de Carlos Magno, é o descendente de Carlos Magno. Então, em 814, ele vai governar de 814 a 840. Vejam que ele está aqui com as mesmas insígnias, né, com os mesmos símbolos. Aqui a massa católica, aqui nós temos o cetro dele com a cruz na ponta, né? Aqui a coroa dele não aparece cruz, mas aparece no cetro. Então, Luís o Piedoso, ele é assim chamado porque ele era muito ligado à igreja. Piedoso também pode ser chamado de Luís o Pio, o crente. Então, por isso que a ligação dele com a igreja era realmente muito forte. Então, Luís o Piedoso, ele vai dar sequência à dinastia carolíngia, ele vai ser um dos reis da dinastia carolíngia. Olha só, durante o governo de Luís o Piedoso, a Igreja Católica exerceu forte influência sobre o rei, por isso que tem, né? Por isso esse nome, inclusive, Luís o Pio. Conflitos internos. É aqui no governo de Luís o Piedoso que o Reino Franco começa a entrar num processo de decadência. Tudo tem começo, meio e fim, evidentemente. Então, Luís, ele começa, os filhos de Luís o Piedoso, ele tem 3 filhos, né? Carlos, Lotário e outro Luís. Eles começam a disputar o poder com o pai ainda vivo, pra vocês terem uma ideia, né? A ganância pelo poder ali, né? Ainda com o pai em vida, eles começam a disputar o poder. Quem seria o sucessor e tal. Então nós temos também conflitos externos. Além dessa briga pelo poder entre os filhos herdeiros do Luís o Piedoso, nós temos também invasões que começam a assolar o Reino Carolígio, o Império Carolígio. Então, os vikings, que vêm do norte, ali da região da Dinamarca, os magiares, que são os povos ali da região da Hungria, aproximadamente, Bulgária, né? Os hunos, por exemplo, são considerados magiares. E os sarracenos, que são os muçulmanos, que vêm do norte da África. Então, essas invasões, ou essas guerras, elas vão se tornar muito intensas, consumindo realmente, dificultando esses governos. De 841 a 843, essas disputas elas se tornam mais intensas. E aí, então, quando morre, em 841, morre o rei Luís o Piedoso. E aí, então, o reino é dividido, não houve um acordo, como era uma tradição. Então, morre o rei, o príncipe que herda o poder, ele herda tudo, todo o reino. Aqui não aconteceu isso. Por exemplo, quando morreu Carlos Magno, ele já havia escolhido o herdeiro, que era Luís o Piedoso, antes mesmo da morte dele. Então ele morre, Luís Piedoso assume tudo. Só que os filhos do Luís não procederam assim. Então não houve acordo entre eles, entre quem será o herdeiro. E com a morte do Luís acaba havendo uma divisão do império. Então o Império Carolíngio vai ser dividido entre os 3 filhos. É bom lembrar que o império era gigantesco nessa altura, a maior extensão do império nessa altura.
Então nós temos Carlos, apelidado o Calvo, Lotário e Luís, apelidado o Germânico, apenas para diferenciar de Luís o Piedoso, que era o pai dele. O Germânico, porque evidentemente eles eram todos germânicos, os francos eram de origem germânica. Carlos o Calvo, porque ele era careca, provavelmente. Em 870 nós temos a morte de Lotário. Eles dividiram o reino em 3 partes. A chamada Lotaríngia, que era a parte central, Carlos o Calvo fica com a França Ocidental e Luís o Germânico com a França Oriental. Quando o Lotário morre, as terras do Lotário são divididas entre Carlos e Luís. Então vejam, tudo isso vai acabar minando aos poucos o poder do Império Carolíngio, vai diminuir o poder do Império Carolíngio. Não só as guerras externas, como também a própria disputa entre esses reis. No ano de 877, com o apoio da Igreja Católica, os feudos, ducados, condados, marcas, passam a ter direito hereditário. O senhor feudal de um feudo, ele pode passar o feudo ao seu filho. Então isso vai, de certa forma, dividir ainda mais o poder real, vai minar ainda mais o poder real. O rei já não podia mais tomar o feudo do senhor feudal. Uma vez que foi concedido o feudo, esse senhor feudal era dono daquelas terras. E ele podia, inclusive, exercer o poder político dentro, ele podia criar leis, inclusive, dentro do feudo. Então, vejam, essa vai ser uma das principais características dos reinos feudais, divididos em sub-reinos, que são condados, ducados, marcas, etc., e dentro de cada feudo, o senhor feudal passa a ser a autoridade absoluta. Ou seja, os reis não terão mais autoridade sobre os feudos. Teoricamente tem, teoricamente existe uma lei para todo mundo, mas na prática o senhor feudal passa a ser a autoridade absoluta dentro do feudo. Isso aconteceu a partir do século IX, com essa lei aqui, ó, com a criação do direito hereditário ao feudo. O feudo passa para o filho do senhor feudal. Eu esqueci de falar aqui, ó, essa divisão, né, do reino do Luís o Piedoso, do Império Carolíngio, entre os 3 filhos, foi uma decisão tomada na cidade de Verdun, na França, né, conhecido como Tratado de Verdun. Então, numa pergunta de prova, o que foi o Tratado de Verdun, escreve-se de Verdun, mas como é francês, ele lê-se Verdun. O que foi o Tratado de Verdun foi o acordo em que dividiu as terras do Império Carolíngio entre os descendentes, entre os herdeiros de Luís o Piedoso. Carlos, Lotário e Luís o Germânico. Okay? Estão aí, ó, Carlos o Calvo, Luís o Germânico e Lotário. São esses os 3 reis que vão levar, pode-se dizer, à decadência ao Império Carolíngio. Olha aqui, ó, aqui nós temos a divisão. Então essa parte aqui, em rosa, é todo o Império Carolíngio, ainda inteiro, ainda sob Luís o Piedoso. E aqui nós temos a divisão. Olha. Então, chamada de França Ocidental são as terras de Carlos o Calvo. A França Oriental são as terras de Luís o Germânico. E as terras conhecidas aqui como Lotaríngia são as terras de Lotário. O Reino Franco, pessoal, ele vai até 936. Até 936 ele ainda tem nome de Reino Franco. A partir de 936 em diante, nós teremos uma outra dinastia que começa com um imperador chamado Otto I. Otto I é também germânico, né? Ele recebe a bênção do Papa e ele é sagrado pelo Papa. O Papa, nessa época, era João, século X, João XII, João XIII, por aí, acho que João XII. O Papa vai dar a Otto I o título de imperador do Império Romano do Ocidente. É a partir daí que surge um grande império chamado Sacro Império Romano Germânico, cuja sigla é SIRG, ou SIRG, Sacro Império Romano Germânico, pega uma boa parte do território que hoje é a Alemanha, a Áustria, uma partezinha da Itália, Suíça. Isso vai formar o chamado Sacro Império Romano Germânico, comandado então pela dinastia de Otto I. Então, a nomeação de Otto como imperador do Sacro Império Romano Germânico, como passa a se chamar agora, marca o fim do Império Carolíngio, do Reino Franco.